Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus abençoado para vocês. E a palavra que eu queria estar trazendo está lá em Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 17. E a palavra que está lá em Marcos 10, 17 fala sobre um jovem rico. Todos vocês devem conhecer. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs em joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, irmãos, aqui fala de uma passagem de um jovem que ele era muito rico, ele tinha muitas riquezas, ele fazia tudo certo. Fazia parte dos fariseus ali, eles viviam a vida dele tudo certinho, como os fariseus da época. E ele viu em Jesus um mestre que fazia as coisas tudo certo. Ele viu que ele era diferente, que ele fazia tudo certo. Por isso que ele fala: Bom mestre, que vai perder a vida eterna. Aí Jesus disse: Você tem seguido os mandamentos. Ele falou: Estou seguindo tudo certinho. Ele falou que tinha obedecido os pais dele, que fazia tudo certo. Mas Jesus disse: Falta uma coisa, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Porque não era errado ele ter riqueza, ele ter tudo, só que o coração dele era pegado naquelas coisas. Então Jesus disse para ele fazer aquilo para que ele pudesse desapegar. Mas olha a decisão dele no versículo 22. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ou seja, ele era apegado àquelas riquezas. Mesmo que aquilo não tinha nada a ver ele ter aquelas coisas, ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. E não está de acordo com o mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, ao versículo 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Então Jesus aqui estava falando como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Um rico, ele não é difícil entrar no reino dos céus, não por causa do dinheiro, e sim porque ele ama as riquezas. Não é errado a gente ter bênçãos, a gente ter bens, assim como está escrito lá em Timóteo 6,10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Daqui a pouco eu vou ler Timóteo 6, e antes mesmo tem uma palavra muito abençoada lá, que dá um ensinamento muito bom, que a Bíblia fala. Aí depois completa com Timóteo 6,10. Aí só que o discípulo eles falaram quem pode ser salvo.
perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus disse no outro versículo, acho, é no 27, Jesus disse: para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então é muito difícil a gente seguir a Deus do nosso jeito. Por isso que a gente tem que procurar fazer a vontade dele e confiar em Deus, né? Porque quando a gente coloca a nossa confiança nas coisas da terra, no nosso dinheiro, e no dinheiro a gente não pode fazer nada por nós. Quando a gente procura a bênção, procura as coisas ser abençoado, Deus faz com que a gente passe por dificuldade, passe por deserto, não porque Deus não gosta da gente, ou porque Deus não quer nos abençoar, porque Deus quer mostrar pra gente, quer nos disciplinar que a gente tem que as coisas não é fácil, que a gente tem que quando Deus nos abençoar, que a gente possa valorizar. Por isso que Deus, quando a gente pede riqueza, quando a gente pede as coisas para que Deus nos abençoe, Deus não vai nos dar assim de mão beijada, bênção, essas coisas. Ele ainda vai nos dar dificuldade para que a gente possa desenvolver alguma solução e poder vencer aquela dificuldade, para que a gente possa conseguir ser próximo. Deus espera uma atitude da gente, para que a gente possa fazer algo no meio daquela dificuldade. Se a gente pedir sabedoria, Deus não vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar um problema para a gente poder conseguir resolver para a gente poder desenvolver sabedoria. Então o agir de Deus é diferente do jeito que a gente pensa. Agora olha lá em Timóteo 6, vou ler lá para vocês, Timóteo 6. Em Timóteo 6:10, só que eu vou ler em Timóteo 6:3. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é como o ensino que é segundo a piedade, e com o ensino que é segundo a piedade é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio e controverso em contendas acerca das palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes, e entre aqueles que têm a mente corrompida e que não são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aqui está falando de pessoas que ensinam falsas doutrinas, que não concordam com a sua doutrina do nosso Jesus. Ou seja, ensina tudo errado a doutrina, mesmo com a Bíblia. Na verdade são os lobos em pele de cordeiro, né? São os falsos pastores. De fato, a piedade, acho que Deus vão ter piedade dele, né? Acho que a piedade é fonte de lucro. Acho que a piedade de Deus é fonte de lucro. Ou seja, falsos pastores que acham que mostram a piedade de Deus e tentam lucrar com a piedade de Deus, como se Deus fosse piedoso e tenta arrancar dinheiro das pessoas com essas falsas doutrinas. De fato, a piedade com o mandamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo
A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, a piedade, mas com contentamento. Ou seja, a gente tem que estar contente com tudo que a gente receber de Deus, não importa se for muito ou se for pouco, pois nada trouxemos para este mundo, e nada dele podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armas e armadilhas e muitos desejos descontrolados, enuncios que levam aos homens a mergulharem na ruína, na destruição. Ou seja, as pessoas procuram. Então, aqui fala que nada nós trouxemos para esse mundo, então a gente não tem que estar se preocupando com nada. Muitas das vezes as pessoas querem ficar ricas, querem ter dinheiro. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você conseguir bens, mas o problema é o motivo para qual nós queremos. Como está escrito lá em Tiago 4, vocês buscam as coisas, mas não têm, procuram e invejam, tentam buscar as coisas, mas não conseguem obter o que desejam, porque procuram para gastar em seus próprios prazeres. Ou seja, muitas vezes a gente só procura as coisas só para o nosso próprio bem, para os nossos prazeres, não para ajudar o próximo, para ajudar na obra de Deus, para ajudar o Evangelho, para ajudar o necessitado, somente para os nossos próprios prazeres. Deus quer sim nos abençoar. Deus não quer dizer que quer dizer que a gente também não tem que procurar ser abençoado, mas a gente tem que buscar as coisas do alto, buscar ter as coisas para ser grato, para ajudar as outras pessoas, para ter gratidão, não para poder guardar com nós, para poder ficar ali aproveitando das bênçãos e esquecer de Deus, esquecer dos necessitados. Muitas vezes as pessoas adoram mais a bênção do que o abençoador, ou seja, largam Deus. Depois que Deus abençoa, a pessoa vai lá e abandona Deus, porque não estava procurando, não estava buscando Deus, não estava com Deus porque muitas vezes a pessoa não está com Deus porque ama Deus, porque gosta de Deus. As pessoas muitas das vezes estão com Deus pelo que Deus pode fazer por elas. Então muitas das vezes as pessoas vão estar na presença de Deus, vão estar com Deus por ambição, por aquilo que Deus pode fazer, não pela glória de Deus ou por desejar a salvação. Também tem muita gente que quer ser salvo porque tem medo do inferno, não porque ama Deus, porque quer estar junto na glória com Deus. E muita gente cai nesse engano, né? Por isso que Deus ele não dá a data do arrebatamento, dos fins do tempo. Porque se Deus desse a data do dia que nós fôssemos arrebatados, as pessoas iam ficar lá no mundo fazendo várias coisas erradas, e quando faltando um mês para o arrebatamento eles viriam e se arrependessem e ia para a glória e ia ser salvo. Mas mas só que aí essas pessoas iam ser muito ambiciosas, ou ia ser muito falsa, né? Mas Deus não quer pessoas falsas, Deus quer pessoas verdadeiras, que adoram com espírito e verdade. Agora o versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por
cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se tornam e se atormentam com muitos sofrimentos. Ou seja, muitas pessoas, o problema é que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas caem nesse erro, falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não. As pessoas falam errado, né? Mas é o amor ao dinheiro. Ou seja, o problema não é o dinheiro, o problema é o coração do homem. O coração do homem que é mau, o coração do homem que ama o dinheiro. Por amar o dinheiro, muitas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviam. Ou seja, o homem que é mau, o dinheiro ele serve para ajudar muitas pessoas, para ajudar o necessitado, para ajudar a fazer a obra de Deus. A pessoa coloca a fé ali no dinheiro, coloca todo o amor no dinheiro. Então ele tem que se desapegar a essas coisas materiais, a dinheiro, e tem que se apegar em Deus também. Ele não pode amar a Deus somente pelo aquilo que Deus pode nos dar, por aquilo que Deus pode fazer por nós. Ele tem que amar a Deus porque a gente ama estar na presença dele, por sinceridade, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto é só isso, e até o próximo vídeo.